todo homem. Marcos, capítulo 9. Eu lerei do verso 14 até o verso 29. Preste atenção. Eles estavam no monte chamado da Transfiguração, provavelmente o Monte Hermon. E quando desceram para entre o Monte Hermon e Cesareia de Filipe, no sopé, na descida, acontece o que aqui é narrado. Preste atenção. Quando eles se aproximaram dos discípulos que tinham ficado lá embaixo, exceto Pedro, Tiago e João, que tinham subido com Jesus para o monte onde houve a transfiguração, quando chegaram lá embaixo, viram numerosa multidão ao redor. E os doutores, teólogos, acadêmicos da religião, discutindo com o povo. Discutindo com o povo. E logo toda a multidão, ao olhar e ver Jesus, tomada de surpresa, de susto, porque ele estava ali no meio deles, correu para ele e o saudava. Viva, viva, que bom. Então, Jesus interpelou os acadêmicos, os teólogos que estavam ali discutindo com o povo. Que é que discutis com o povo? Perguntou-lhe Jesus. Que discussão é essa? E dentre a multidão, ou seja, dentre o povo, não dentre os escribas, não dentre os acadêmicos, que tem uma reputação e uma aura de superioridade a ser mantida, mas o povo é simples. Dentre a multidão respondeu: Mestre, eu trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo. Meu filho. A questão aqui era a dor do meu filho, e eles transformaram a dor do meu filho numa discussão, numa polêmica teológica. Se demônios entram, se demônios não entram, se demônios existem, se demônios não existem. Discutiram de tudo. E não prestaram atenção que tudo começou porque eu trouxe o meu filho até ti. E tu não estavas aqui. E eu o trouxe porque ele é possesso de um espírito mudo que impede a sua capacidade de comunicação, que lhe tranca a boca. E este espírito, onde quer que entre nele, apanha-o, lança-o por terra e ele espuma, rilha os dentes e vai morrendo devagar, enfraquecendo, definhando, está acabando. E eu roguei a teus discípulos que expelissem o demônio, mas eles não puderam. Essa tinha sido a razão da discussão até então. Porque a religião, especialmente onde há acadêmicos da religião, ao invés de se dedicarem a libertar o ser humano, na maioria das vezes eles se entregam à guerra da discussão e do debate e da avaliação sobre avaliação, quase sempre sem nenhuma compaixão, sem nenhuma mobilização, sem nenhuma ação libertadora. Quase sempre foi assim, continua a ser assim, infelizmente. A questão do debate foi a dor do meu filho, que foi transformada entre eles apenas num embate. Então Jesus lhes disse: ó geração incrédula, vocês são incrédulos. Até quando eu estarei convosco? É insuportável viver no meio da cegueira louca e deliberada de vocês. Até quando eu vos sofrerei? Até quando aguentarei a estupidez dessa incredulidade, dessa cegueira autodeterminada? Trazei o menino até mim. Vocês vejam que Jesus não entra em nenhuma discussão. A prioridade é a dor, a prioridade
é o sofrimento, a prioridade é a angústia, a prioridade é o ser humano. A prioridade sempre foi e sempre será a mesma. Não foi o homem que foi feito para o sábado, mas o sábado para o homem. Não foi o homem que foi feito para as leis, mas as leis para regular as relações dos homens. O homem, no âmbito de todas essas coisas, é a prioridade. E a dor humana é aquilo que vem antes de tudo. Diante do olhar de Deus e do olhar de Deus no homem. Por isso Jesus não discute. Ele diz: tragam-me a dor, tragam-me o sofrimento, tragam-me o menino. E trouxeram-lhe. Quando ele, Jesus, viu, ou quando ele, o menino, viu a Jesus, olhou para Jesus, o espírito maligno, imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando para lá e para cá. E Jesus, nunca nervoso, nunca agitado, nunca súbito, perguntou ao pai do menino, enquanto o demônio jogava o menino para lá e para cá e o fazia se agitar, rilhando os dentes, espumando no chão. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo isto lhe sucede? Olhem como saber a história é essencial para produzir a libertação, para colocar a pessoa no seu lugar de saúde em Deus. Há quanto tempo isto lhe sucede? Há uma anamnese aqui de Jesus, querendo ouvir o histórico, a narrativa daquele sofrimento. Não basta que o pai diga é um demônio, ou que ele mesmo olhe e veja sintomas de uma possessão. Ele quer saber a história do acontecimento. Nada podia ser mais científico. O pai disse: desde a infância, desde sempre. Respondeu ele: muitas vezes o tenho lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, Jesus, então tem compaixão de nós e ajuda-nos. É linda a descrição desse homem, é poesia pura. Há quanto tempo isto lhe sucede? Isso aqui podia ser um musical. O musical do menino mudo. Eu escrevi o musical do Gadareno. Vai ser feito. Mas isso aqui é lindo, olha a poesia. Há quanto tempo isto lhe sucede? Perguntou Jesus. Respondeu o pai: desde a infância, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que Jesus lhe respondeu: se podes, tudo é possível ao que crê. Se podes, tudo é possível ao que crê, ao que crê, ao que crê. O que Jesus está dizendo é isto: se a todo que crê tudo é possível, imagina se para mim isto é possível. Essa afirmação de Jesus traz essa resposta como questão. Tudo é possível. Se podes, tudo é possível ao que crê. Portanto, se a todo que crê tudo é possível, imagina a mim, que sou o autor da fé. Se podes, tudo é possível que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas:
Olha a cena, é maravilhoso. O pai do menino disse: eu creio, eu creio, eu creio, mas ajuda-me na minha falta de fé. Que Deus suporta tamanha verdade. Que Deus aguenta tamanha expressão de sinceridade. Que Deus não se quebranta diante de tanta humildade. Eu creio, mas ajuda-me na minha falta de fé. Eu creio sem fé, porque eu não creio na minha fé. Eu creio em Ti. É em Ti que está a minha fé. Eu não sou esse homem que crê que tudo é possível a mim porque eu creio. Mas eu creio em Ti. E creio que Tu podes tudo. Então ajuda-me na minha falta de fé, de não crer que eu com a minha fé posso fazer. Aí que Deus pode suportar esse constrangimento, essa lógica eterna da fé, da esperança e do amor quebrantados. Vendo Jesus que a multidão concorria, afluía, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem, nunca mais tornes a ele. Porque ele não queria aquela confusão de multidão chegando, não queria frenesi, não queria um ajuntamento histriônico. Jesus é aquele que se diz: na praça ele não gritará. Quando ele viu a multidão concorrendo, ele repreendeu logo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste homem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando, saiu, deixando o menino como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu, caiu morto. Mas Jesus, tomando o garoto pela mão, o ergueu e o levantou. Quando ele entrou em casa, os seus discípulos particularmente lhe perguntaram: mestre, por que nós não pudemos expulsar aquele demônio? Respondeu-lhe Jesus: esta casta não pode sair senão por meio de jejum e de oração. Muito mais do que tudo, Jesus aludia à casta que tinha se manifestado antes dele chegar, que era aquele espírito de discussão, de debate teológico, de briga com acadêmicos, com escribas, com ânimos exaltados, com razões sendo defendidas, com apologias e com guerras. Claro que eles não iriam expulsar nunca nenhum demônio. A casta contra a qual eles lutavam só sairia se no coração eles não dessem nenhuma assistência, nenhuma atenção a ela, os silenciasse pelo desinteresse e andassem direto como Jesus na direção da necessidade do próximo, do homem, do carente e do necessitado. Jesus permite que as poucas lições, porém eternas e revolucionárias, que nós aprendemos na simplicidade, na singeleza de tão leves comentários, tem o poder de iluminar, de esclarecer e de libertar. E eu te peço que tu coloques no coração hoje aqui essa certeza de que tudo é possível ao que crê. Que alguém que ande com fé, baseada na racionalidade da palavra e não na arrogância dos poderes humanos, todo aquele que anda com fé baseada em sabedoria, bom senso e ousadia prudente e prudência ousada, não encontrará impedimento algum naquilo que de bem e que de bom intente fazer em teu nome nesta vida. Ajuda-nos a termos essa ousadia e levanta uma nova geração de empreendedores do Evangelho
no planeta. É o que eu te imploro, em nome de Jesus. Amém.